né? Não adapta, não. Graça e paz a todos e a todas, né? Nós estamos para mais uma aula do nosso querido CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E nós estamos estudando os livros poéticos. Nos livros poéticos, nós estamos estudando o livro de Jó. O livro de Jó. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós vamos hoje continuar, nós estamos acabando esse livro que é maravilhoso. Quanto mais eu leio, quanto mais eu pesquiso, quanto mais informação eu tenho, me deixa mais maravilhado. Eu já dei muitas vezes aulas sobre essa matéria, mas eu sempre estou pegando livros novos, comentários mais aprofundados. Então, a gente vai tendo uma visão renovada, ampliada, e isso é bom demais. Então, nós vamos começar hoje a nossa aula do livro de Jó, no capítulo de número 38. Irmão Elício, Deus abençoe, a paz do Senhor, meu irmão. Então, nós vamos agora para aquilo que nos interessa, que é a nossa aula do livro de Jó. Ficou melhor, pessoal, aí? Para ver? Ficou melhor, pessoal, para ver? Está uma benção, professor. Está ótimo. Então, vamos lá. Nós vamos ver o temor devido a Deus. Então, nós vamos ver hoje a questão do final do discurso de Eliú e a resposta que Jó tanto esperava, mas que não veio do jeito que ele queria. Então, nós vamos ver agora que Eliú vai falar da soberania de Deus. Mas antes nós vamos fazer como a gente faz sempre, como é nosso costume, ler e orar. O meu coração também treme diante disso e salta do seu lugar. Dai atentamente ouvidos ao estrondo da voz de Deus e ao som que sai da sua boca. Ele envia por baixo de todo o céu e o seu relâmpago até aos confins da terra. Depois do relâmpago, ruge uma grande voz. Ele troveja com a sua voz majestosa. Não retarda os raios quando se ouve a sua voz. Com a sua voz, Deus troveja de forma maravilhosa. Faz grandes coisas que não compreendemos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos humildemente diante do Senhor. Pedimos a tua bênção, a tua graça para as nossas vidas. Pedimos que nos ajude, pedimos que nos ensine, pedimos que fale conosco, pedimos que nos proteja, mas que me dê saúde, para que eu possa dar esta aula, terminar e me sentir bem. Abençoa cada irmão,
cada irmã, que tem, ó Deus, se dedicado ao estudo da tua palavra. Devagarinho, nós estamos devagarzinho aí, caminhando. Pedimos uma bênção sobre cada irmão, sobre cada pessoa que tem perseverado nesta caminhada. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, nós vimos o seguinte. Tinha a discussão no prólogo sobre a verdadeira motivação da adoração. O diabo argumentava que o homem só adorava a Deus por causa dos benefícios recebidos. E Deus, por sua parte, dizia que Jó adorava a Deus, mesmo sem receber as bênçãos, mesmo que ele sofresse. Então, vai haver uma prova para que Jó mostre que ele permanece fiel a Deus, sem receber nada mais, ou melhor, recebendo o infortúnio, o absurdo, a dor, a doença, as perdas. Então, como a teologia da época era Deus abençoa o justo sempre, Deus pune o ímpio, então se Jó está sendo punido, se a calamidade bateu à sua porta, então ele é ímpio. E aí Jó vem se defendendo, dizendo, não fiz nada para que isso aconteça. E esse discurso vai tomando nuances novas, vai ficando mais áspero, vai ficando mais rude, não é mais tão amistoso. Agora prestem bem atenção, que eu vou dizer. O problema de Jó não foi um pecado antes. Foi uma maneira de se portar durante. O erro de Jó não foi um pecado anterior, mas um comportamento durante a sua dor. O que foi que eu disse? O erro de Jó não foi um pecado anterior, mas um comportamento durante a sua dor. Muito obrigado, Jair. Vocês querem ser uma vez. Pessoal, o som está chegando aí direitinho? Tá, pastor? Então, vamos lá. Qual foi o problema do Jó? O problema de Jó é que, à medida em que ele vai debatendo, ele vai se irritando. E ele vai dizer, eu não cometi esse pecado. Mas Jó vai calando seus opositores. E aí Jó vai se tornando arrogante. Eu estou vencendo todo mundo, é isso que acontece. Esse é o perigo da teologia. E Jó vai descobrindo. Então, a primeira coisa, Jó vai se tornando arrogante. Chega a ser até atrevido. E cada vez Jó vai pegando, né, esse comportamento, Jó vai aumentando esse comportamento. E chega um momento que Jó vence todos os seus adversários e Jó imagina que já sabe tudo sobre Deus.
Então, são duas coisas. Primeiro, Jó vai se tornando arrogante, superior. É tanto que Deus não vai deixar Jó responder a Eliú. E depois, Jó vai imaginando que ele tem um conhecimento de Deus que é ímpar, que é abrangente, quase que totalitário. Então, quais são os dois problemas que Jó adquire com a luta, com a dor, com o debate, com as vitórias? Primeiro é que ele se torna arrogante, pastor, porque E o ele começa a segundo? ter seus debates. E o Segundo segundo? aí, o irmão vai dizer, Oi? É sobre o os irmãos conhecimento. vão dizer, Bora, pessoal. Então, o segundo é que ele acha agora que ele já conhece tudo sobre Deus. Esse, Jailson, é o nosso perigo, né? É a gente achar que um bom curso de teologia, é uma boa leitura, faz com que a gente já saiba tudo sobre Deus. E isso, irmãos, é algo que acontece quase que normal. Se a gente começar a discutir teologia, doutrinas, não que a gente não deva discutir, mas a tendência é que se eu vou vencendo, se eu vou calando meus oponentes, eu vou me sentindo o Gilberto. Eu vou me sentindo que eu domino e que eu tenho o monopólio do conhecimento de Deus, que eu sou o cara. Então, quando o Jó começou, não era assim. Mas misturador com os debates, e isso vai se transformando. Então, agora, vem o Eliú. E esse Eliú vai fazer essa ponte. Jó venceu, Jó está, como dizemos, por cima da carne seca. E o Eliú vem falando das grandezas de Deus. E ora, Eliú pega pesado com Jó. Ele acha que Jó está sendo corrigido por Deus. Ele muda a metodologia dele. Mas ele ataca Jó. Mas ele vem com conselhos, com uma teologia mais aprofundada sobre a grandeza de Deus, sobre a transcendência de Deus. Deus é o totalmente outro, o inacessível. E agora, Eliú vai, no capítulo de número 37, Eliú vai falar da soberania de Deus. Eliú vai mostrar que Deus é soberano. Ou seja, Deus governa. Deus é quem dita o que vai acontecer. Não é o que eu digo, não é o fato de Jó espernear, não é o que os amigos de Jó dizem. Deus é soberano. E se Deus é soberano, então a tarefa do homem é confiar, mesmo quando as coisas, no caso de Jó, aparentemente estão todas erradas, equivocadas, mas confiar na soberania de Deus, que Deus está no controle e a
tudo e a todos governa. E aí, Eliú agora vai dar uma tacada de mestre. No capítulo 36, nós vimos que ele fala da tempestade que vem de longe. E que essa tempestade está se aproximando. E agora, ele vai falar desse Deus soberano. E ele vai falar dos períodos do ano, do outono, do inverno, dos fenômenos que acontecem nestas épocas, que são fenômenos visíveis, fenômenos compreensíveis, fenômenos perceptíveis, fenômenos conhecidos, mas que, embora conhecidos, embora vistos, nós não podemos fazê-los. Nós não temos capacidade de imitar a Deus. Só alguém soberano é capaz de fazer as coisas que acontecem, e ele vai começar com as coisas do outono, com as festas outonais. Então, naquela época, o outono era entre setembro e outubro. Aí, depois, tinha novembro, dezembro, e vinha a época em que eram plantadas as sementes, porque caíam as primeiras chuvas. E as pessoas plantavam a cevada, o trigo. E aí tinha um período de estiagem, um verão terrível. E esse verão, ele ia mais ou menos de abril, que era mais ou menos agora, até perto, até agosto, mais ou menos. E em cada uma destas fases, havia fenômenos. Havia chuva, neve, frio, calor, fome, comida. Então, Eliú vai mostrar que Deus é soberano e que ele tem o controle destes fenômenos que estão para além de nós. E que Deus usa estes fenômenos conhecidos pelo homem para abençoar, como a chuva, ou punir. Que a chuva vai tanto trazer comida, água para matar a sede, como vai trazer inundação e destruição. Então, ele vai falar destes fenômenos. Primeiro, ele começa com a questão destas divisões do ano. E depois ele vai, lá na frente, Deus vai fazer isso também, mas usando, não só isso, mas usando
o céu, a atmosfera, os planetas. Então, isto posto, sabendo disso, nós vamos ver a soberania de Deus demonstrada pelas chuvas do outono. O outono era a época da colheita das uvas e da oliveira, da olívia. Né? Então, da azeitona, que fazia o óleo. Então, ele diz assim, ele terminou o 36 dizendo que a tempestade estava chegando, o redemoinho. E aí nós vamos ver que Deus também vem no redemoinho. Aí ele vai dizer, meu coração também treme diante disto e salta do seu lugar. Dai atentamente ouvidos ao estrondo da voz de Deus e ao som que sai da sua boca. Eliú diz, olha, vocês ouviram? A tempestade está chegando, os trovões, os relâmpagos, tudo que vem vindo. E ele diz, quando eu vejo essas maravilhas da natureza, o meu coração fica alegre, mas também temeroso. E ele diz, portanto, dai ouvidos ao estrondo da voz de Deus, que é o trovão, que era os fenômenos, que é o que a gente chama de teologia natural. É Deus se revelando através da natureza. É Deus se revelando através da natureza. Aí ele diz assim, ele o envia por debaixo de todo o céu e o seu relâmpago até os confins da terra. Então ele diz, olha, o trovão, chegaram as chuvas, chegou a tempestade. E essa tempestade vem com chuvas fortes, trovões, trovoada, raios. E aí ele diz, depois do relâmpago, ruge uma grande voz. Depois do relâmpago, se você contar 6, 5, 4, 3, 2, 1, você vai notar que vem um trovão atrás. Então ele diz assim, não retarda os raios quando se ouve a sua voz. Aí diz, com a sua voz, Deus troveja de forma maravilhosa. Faz grandes coisas que não compreendemos. Então aqui ele começa a afirmar. Ele diz, olha, tem o trovão, tem o relâmpago, tem a tempestade, tem as chuvas que estão chegando. O céu está ficando escuro. Os raios, os relâmpagos estão cortando o céu. A gente está com medo. A gente sente que somos pequenos, ínfimos, diminutos diante da grandeza da natureza. E ele diz, isso é só Deus mostrando um pouco do seu poder, se revelando. Jó quer que Deus se revele, que Deus apareça. Aí ele diz assim, faz grandes coisas que não compreendemos. Apesar do homem ouvir o trovão, ver os relâmpagos, ele diz, olha, nós não compreendemos. Lembremos que nós estamos entre um dos primeiros livros da Bíblia. Então, era tempo... Hoje, um menino já conhece muito sobre raios, trovões, mas naquela época não. Então, Eliú está começando a dizer que Deus é soberano e que nós não temos todo o
conhecimento, nem mesmo Jó. Nem mesmo Jó tem o monopólio de conhecer a Deus em sua totalidade. Por isso ele diz, faz coisas grandes que não compreendemos. Então ele começa a dizer, olha, nós não sabemos tudo. Porque o grande problema de Jó foi desconhecer, preste bem atenção, que o que ele sabia era muito, mas era infinitamente pequeno diante da grandeza de Deus. Vou repetir. O grande problema de Jó e o nosso é que muitas vezes nós sabemos, e sabemos até um bocado, se a gente avaliar do nosso ponto de vista. Sabemos bastante do ponto de vista humano. Mas, diante da grandeza de Deus, isso é ínfimo, pequeno demais. É um grão de areia na imensidão do deserto. É quase nada. E aí, Eliú vai mostrar isso. E vamos fazer o trato, aquele trato vai sempre, né? Vocês sempre vão perguntar na hora que desejarem. Então, na hora que desejarem, vocês podem fazer as perguntas, podem parar. Se você é livre para fazer seus comentários, são sempre muito bons. Quem quiser fazer pergunta, tem aluno que diz, não, professor, a aula está tão boa que eu não quero interromper. Meu irmão, é tão bom quando você faz uma pergunta. Tá certo, pastor. Só ouvindo por enquanto. Então, ele vai falar agora. Ele começa falando da tempestade que chegou. E aí, logo após essa tempestade, ele vai falar agora do inverno. Ele vai mostrar a soberania de Deus demonstrada no inverno. Ele vai dizer, olha, vem o trovão, vem o relâmpago, caem os raios e o nosso coração treme. E todos nós nos sentimos pequenos. Até hoje, com todas as informações que nós temos, quando vem um trovão daquele que parece que bate aqui na janela, a gente treme. Quando o trovão está distante, a gente... Mas quando vem aquele trovão aqui no prédio, parece que ele está aqui na janela, o coração da gente aperta, né? Mostra a nossa insuficiência e pequenez. Aí, Eliú agora vai mostrar que quando vem o inverno, Israel é uma terra de contrastes, é uma terra que tem calor horrível, que tem deserto, mas que neva. Que neva. Então ele diz o seguinte, do 6 ao 10, ele agora vai dizer que Deus é soberano no inverno. Ele diz, pois diz a neve, cai sobre a terra, como também as chuvas, aos aguaceiros, aumentai. Ele sela a mão de todos. Ele sela a mão de todo homem, para que todos saibam que ele os fez.
os animais selvagens entram nos esconderijos e ficam nos seus covis. Do recanto do sul, o tufão, e do norte, o frio. Ao sopro de Deus forma-se o gelo, e as águas imensas são congeladas. Então agora ele vai dizer, olha, Deus é soberano no inverno. Ele diz assim, ele sela a mão de todos os homens, para que todos saibam o que ele fez. Quando chega o inverno, e vem a neve, que o homem não tem onde plantar, e a comida fica escassa, se ele não tiver guardado, vai morrer de fome. Ele vai ter que se agasalhar. Então, Deus sela, Deus está dizendo assim, olha, agora está todo mundo parado. Agora eu coloquei um lockdown, já que é muito conhecido. Eu fiz todo mundo ficar dentro de casa com a neve. Eu preciso apenas da neve, de um inverno rigoroso, para fazer com que vocês se aquietem, com que a humanidade se aquiete. Fique tremendo dentro de casa, sonhando com o final do inverno, mas todo mundo se aquieta. Aí ele sela as mãos de todo homem. Ele paralisa as obras. No mínimo, elas diminuem. E aí ele diz, para que todos saibam que ele os fez. Mas ele diz, não só os homens param, mas os animais também. Ele diz, os animais selvagens entram no esconderijo e ficam em seus covis. Ele está dizendo, olha, até os animais param. Alguns, como o urso, até hibernam. Eles comem bastante, criam gordura e dormem durante o inverno. Ou seja, Deus é soberano. Deus diz assim, olha, todo mundo vai parar. Todo mundo vai ficar dentro de casa. Vocês vão diminuir drasticamente as atividades de vocês e até os animais. E cada animal, quando vê a neve, entra na sua toca. Ele diz assim, e ficam nos seus covis. Está todo mundo ali quietinho, agora parado, porque Deus disse, stop. Ele diz, olha, Deus é soberano. E as fases do ano mostram a soberania de Deus. Aí ele diz assim, do recanto do sul sai o tufão, e do norte o frio. Ao sopro de Deus forma-se o gelo, e as águas imensas, que aqui alguns pensam que é o mar, estão congeladas. Ele está dizendo, olha, Deus sopra. E naquela época sabia-se que era do sul que vinha o vento congelante. E aí ele está dizendo, olha, Deus paralisa. Ele é onipotente. Ele é soberano. Mas apesar de Deus paralisar tudo, e aqui é uma coisa tremenda, é que Deus supre as necessidades das suas criaturas. Se elas trabalharem bem, e se elas atentarem para as épocas, para as estações, elas vão cortar madeira para se aquecer no inverno.
elas vão guardar feno para alimentar seus rebanhos. Os animais, por instinto, já fazem seu estoque de comida para o inverno, porque eles sabem que no inverno não tem tanta comida para que eles comam. Então, antes de Deus mandar parar, Deus dá. E até hoje o ser humano faz isso. Ele se prepara. E quando não se prepara, está aí. Nós estamos vivendo a época de uma quadra chuvosa. E aí, por não ter se preparado, nós estamos vendo calamidades. Calamidades. Nós temos rios que todo ano transbordam. Toda chuva transborda. E alaga as cidades, destrói. E ninguém nunca pensa em drenar esses rios ao longo do seu trajeto, para quando ele passar do limite, a água ser desviada para açudes, para fazendas, para que aquele rio nunca ele passe do normal. Não, mas a turma acha que nunca vai vir uma chuva como está vindo agora. E aí, todo mundo é pego de calça curta. Então aqui Deus está dizendo, Deus mostra a sua soberania. Eu dei a você o suficiente. Como lá no deserto, maná. Aí no deserto não tem planta, vou mandar maná. Então aqui, Deus é soberano para todo mundo, mas não esquece de ter dado alimento antes. De ter suprido as necessidades antes. Para quando... Então, o que Eliú está dizendo é, olha, Deus dá alimento e Deus dá uma ordem para todo mundo quietinho. Mas quando ele paralisa tudo, ele não deixa ninguém morrendo de fome, a não ser o tolo, que, sabendo das estações, não se preparou. Deu para entender até aqui, pessoal? Sim, pastor. Entendendo. Então, aí agora, ele vai falar da demonstração da soberania de Deus através dos fenômenos naturais. O que o Eliú quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: se nós não compreendemos aquilo que é natural, em todo esse capítulo, aquilo que faz parte da nossa existência, desde que Deus criou o homem na Terra, como é que nós vamos entender Deus, que é infinitamente maior? Aí ele diz o seguinte, olha, Deus é soberano. Também de umidade carrega as espessas nuvens, ou seja, ele enche as nuvens de água. As nuvens espalham relâmpagos, fazem evoluções sobre a sua direção, para efetuar tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo habitável. Ele diz, Deus governa, Deus tem o controle soberano sobre todos esses fenômenos. Ele diz, olha, uma evaporação. As nuvens ficam carregadas. Destas nuvens carregadas saem relâmpagos. Aí ele diz, elas fazem evoluções sob a direção de Deus para efetuar tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo habitável.
Ele está dizendo, olha, ele está no controle. Vai chover onde ele quer. Não vai chover onde ele não deseja. Ele está dizendo, Deus está no controle desses fatores que são incontroláveis pelo ser humano. Que até hoje, com toda a ciência, o ser humano não consegue controlar, consegue prever, mas não consegue controlar. Aí ele diz assim, que esses fenômenos, como a chuva, seja para a disciplina ou para a terra, para o bem, que faça vir as nuvens. Ele está dizendo, olha, pode ser que o sujeito tenha errado, que um país tenha errado, que uma cidade tenha errado. E aí vem um aguaceiro. E aí as nuvens vêm. Mas o sujeito não se preparou. E aí a casa dele vai embora. Aí diz a correção. Deus está ensinando a pessoa que ele é soberano e que ele está corrigindo aquela pessoa por ter sido imprudente, como aquele homem que fez a casa na areia. E ele está dizendo que o mesmo fenômeno serve para duas coisas: para abençoar e para corrigir. Mas parece que a gente não aprende. Como seria bom se as autoridades, os gestores, lessem esses textos? Aí ele diz assim, Jó, inclina os teus ouvidos para isso. Para e reflete sobre as obras maravilhosas de Deus. Ele diz, lembre-se que Eliú tem um conceito diferente. Ele acha que Deus está corrigindo Jó. Aí alguns teólogos dizem, Deus está corrigindo Jó para que Jó não peque. E outros dizem para que Jó se arrependa de seus pecados. Deu para entender, pessoal? Sim, senhor, pastor. Eliú está pensando que Deus está corrigindo Jó. Certo? Então, tem duas maneiras. Ou Deus está corrigindo Jó para que ele se arrependa do seu pecado e confesse, ou para que ele não peque, não venha pecar. Seria preventivo. Tem mais alguém aí fora o Jailson? Fala aí, pessoal, por favor. Quem está na aula aí fora o Jailson? Terra chamando terráqueos. A Regina está, quem mais? Além da Regina, então vamos lá. Então, agora, a soberania de Deus demonstrada no verão. Passou o inverno, chegou o verão. E aí, Eliú diz que como é que Deus vai agir, né, em sua soberania. Sabes tu como Deus lhes dá suas ordens e faz brilhar o relâmpago da sua nuvem? Ele vai fazer 4 perguntas de retórica. Por quê? Porque o autor do livro está preparando Jó para as perguntas que Deus vai fazer. Primeira é essa. Sabe tu como Deus lhe dá a ordem e faz brilhar o relâmpago e sua nuvem? Segunda,
compreendes o equilíbrio das nuvens e as maravilhas daquele que é perfeito no conhecimento? Então, Jó tem conhecimento imperfeito. Deus tem conhecimento perfeito. Tu, cujas vestes são quentes quando a terra está calma por causa do vento sul, por acaso podes, como ele, Deus, entender o firmamento que é sólido como um espelho fundido? Então, nós vamos comentar até aqui. Depois a gente... Primeiro ele diz assim, sabes tu como Deus lhe dá ordem e faz brilhar o relâmpago e a sua nuvem? Ele está dizendo, olha, Deus governa. Deus faz o relâmpago brilhar. Você sabe como é que ele faz isso? Você sabe explicar isso, esse fenômeno? Aí a segunda coisa, ele diz assim, você compreende o equilíbrio das nuvens? Como é que essas nuvens são carregadas? E como é que elas, mesmo pesadas, ficam lá no céu? Como é que elas, cheias de água, de toneladas de água, mesmo assim elas permanecem no céu? Como é que elas ficam lá? E ele diz assim, e as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento, então ele já começa a dar uma alfinetada, dizendo, olha, sabe quem é perfeito em conhecimento? É Deus. Aí agora ele vai falar, tu cujas vestes são quentes quando a terra está calma, por causa do vento sul. Ele está dizendo, olha, quando a terra está calma, que era no inverno, todo mundo estava parado. Então ele disse, olha, sabe o que te aquece? As vestes. Essas vestes que Deus te deu. Ele diz assim, cujas vestes são quentes quando a terra está calma por causa do vento sul. Ele está dizendo, olha, o frio está lá fora, mas você está bem quentinho por causa das vestes. Ele está dizendo, apesar de lá fora, o frio, o bicho está pegando, tuas vestes, que você se cobre, impedem que você morra de frio. Isso é providência de Deus, é soberania de Deus. Aí ele diz assim, por acaso, podes, como ele, estender o firmamento que é sólido como um espelho fundido para o judeu? Ele olhava para o céu, nós já vimos que a Bíblia tem uma linguagem fenomenológica, é do jeito que eu olho, eu descrevo do jeito que eu olho. Então, o judeu, principalmente o judeu mais antigo, quando ele olhava para o céu, ele via o que se chama, em alguns textos mais antigos da Bíblia, abóboda celeste. Então, o judeu imaginava, quando ele viu o céu assim, um semicírculo, ele imaginava que aquele céu, parecendo uma bacia, era de bronze. Era de bronze, era duro. Ele não imaginava que ali, depois das nuvens, é por isso que muitas vezes ele vai dizer que o céu está de ferro, quando Deus não atendia as orações. O céu estava fechado. Então ele diz, pode por acaso ele estender o firmamento, veja que está falando do firmamento, que é sólido como um espelho fundido, ou seja, é de bronze, porque antigamente os espelhos não eram de vidro, como nós temos hoje. Os espelhos eram de bronze. A pessoa polia,
limpava até que ele ficasse brilhando. E aí, quando ele ficava brilhando, a pessoa colocava de frente e via a sua imagem distorcida. É por isso que Paulo vai dizer que nós hoje vemos por espelho, ou seja, não é claro. Mas não é o espelho de vidro hoje, é o espelho de bronze polido. Então, para o judeu, o firmamento tinha o formato de uma abóbada, semicírculo, e que ele era de bronze, e às vezes até de ferro. Então, quando eles estavam atribulados, eles iam endurecendo o material. Então, ele pergunta, você pode firmar? Você pode colocar isso lá? Você pode fazer isso, deixar lá em cima separadinho, né? Separar a Terra dos planetas com esse firmamento. E é claro que Jonas. Aí ele diz assim, ensina-nos o que lhe diremos, pois nós, por causa das trevas, nada podemos colocar em boa ordem. Agora ele faz a pergunta. Ele diz o que é que nós vamos responder a todas essas perguntas. O que nós vamos dizer? Ensina-nos. Como se ele dissesse, você tem tanta sabedoria, você tem tanto conhecimento de Deus, então eu sou o advogado de Deus, como nós já vimos, sou o representante de Deus, e eu tenho que dar uma resposta para ele. Aí ele diz assim, nada poderemos colocar em boa ordem. Você vai ver, quando você compara as traduções, que uma tradução é muitas vezes diferente da outra, leva a uma interpretação diferente. Então, aqui, o texto é assim, nada podemos colocar em boa ordem. Significa o seguinte, nós não conseguimos lidar com aquilo que é ordinário, com aquilo que acontece todos os anos. Nós ainda não temos condição de lidar com o inverno. Nós aprendemos a conviver. Nós não temos domínio sobre as chuvas. Nós aprendemos a conviver. Nós não aprendemos ainda a não temer os trovões, os relâmpagos, a escuridão das nuvens. A gente fica aqui embaixo, pedindo que a chuva passe. E agora ele diz o seguinte, se nós ainda não aprendemos com aquilo que é costumeiro, ordinário, ou seja, aquilo que acontece numa determinada ordem, porque ordinário, que se tornou pejorativo, quer dizer aquilo que acontece numa ordem, como as estações do ano. Deu para entender, pessoal? Certo, pastor. Aí ele diz assim, alguém lhe contaria o que tem falado? Ou desejaria um homem ser devorado? Ele está dizendo, olha, se nós não sabemos lidar com isso, nós vamos ser engolidos. Aí ele diz assim, o homem não pode olhar para o sol quando resplandece no céu. Agora chegou a época do verão. E aí ele diz, você já olhou para o sol quando não tem aquelas nuvens negras da chuva? Você já olhou para o sol quando ele brilha? A resposta é claro que não. É claro que não dá para ver o sol, não dá para olhar para ele quando ele está, como a gente diz, a pino, em meio-dia. Não dá para olhar para o sol. Aí ele diz assim, no céu, depois que o vento passa e o deixa limpo.
Ou seja, o vento carregou as nuvens, deixou só o sol. Ele está perguntando: você consegue olhar? Você consegue olhar? Ele está dizendo: se você não consegue, Jó, olhar e ver esse sol, como é que você quer um encontro com Deus? Se aquilo que é criação de Deus, nós humanos não conseguimos perceber, não conseguimos fitar os olhos, somos pequenos demais, cegamos. Aí ele diz assim: do norte vem o áureo esplendor, em Deus a tremenda majestade. Quanto ao Todo-Poderoso, não conseguimos compreendê-lo. Ele é grande em poder e justiça, pleno de retidão. Ele está dizendo: do norte vem o áureo esplendor, que era aquele brilho, é o que a gente chama hoje de o dia está bonito. Era o verão. Então a gente disse: o dia está bonito, o dia está lindo, o dia está maravilhoso. E aí ele diz assim: em Deus a tremenda majestade. Ele está dizendo: olha aí, vê o sol brilhando. Você não conseguiu ver o sol, mas você conseguiu do norte ver, e vem esse dia que você vê tudo com clareza, que você vê as montanhas, vê os pássaros, vê toda a beleza, e que você diz que é um dia lindo. Ele diz: esse Deus, ele é grande em poder. Já falei do poder dele, mas não é só grande em poder. Ele diz justiça. Ele diz: você estava acusando Deus de tratar você de forma injustamente. Eu estou argumentando que Deus é grande não só em poder, mas também em justiça. Porque em Deus nós temos poder e justiça. Porque geralmente no ser humano fica complicado. Se alguém tem poder, a tendência é atropelar os outros. Nós estamos vendo aí os homens da toga, os problemas da nação brasileira. Mas em Deus há poder e a justiça em perfeito equilíbrio. Deus pode atropelar qualquer um, matar qualquer um, destruir qualquer um. Nós já vimos que ele governa céus e terra, governa forças poderosas, mas apesar de ele ter esse poder, ele age sempre dentro da justiça. Aí ele diz assim: pleno de retidão. Ele não oprimiria ninguém. Ele está dizendo: baseado na justiça de Deus, é impossível que ele oprima alguém. Aí diz: por isso os homens o temem. Ele não respeita os que se julgam sábios. Então, alô? Alô? Oi, pastor. Está acontecendo Oi. alguma coisa diferente aí, Jair? O áudio cortou, mas voltou agora. Certo. Mas cortou rápido ou demorou? Foi pouco tempo. Certo. Então, vamos lá. Aí ele diz assim: por isso os homens o temem, e ele não respeita os que se julgam sábios. Então ele está dando uma alfinetada em Jó. Ele está dizendo: Jó, Deus não está com medo, Deus não está
pisando em ovos para falar com você, que se julga sábio. Aí quem quiser fazer pergunta, aí ele diz assim, está aqui agora na outra parte. Então agora o Eliú já terminou, Deus não respeita. E aí, alguns estudiosos creem que Jó nem sequer se deu o direito de responder ao Eliú. E Jó já está tão convicto de que ele venceu os mais velhos, que ele não se dá o trabalho de responder. Outros acreditam que Deus pega o gancho. Eliú falou da tormenta, falou do governo de Deus, da soberania de Deus sobre a chuva, sobre o inverno, sobre o verão, sobre o outono, e que apesar de tudo isso, Deus controla todos esses fenômenos poderosos, mas não destrói o homem, age com justiça para a terra, mas antes dá tempo de o homem acumular coisas para sobreviver no inverno. E aí, agora o terreno está preparado para Deus falar com Jó. Agora chega o momento que Jó tanto esperava. Era o momento em que Deus respondesse. E Deus vai falar com Jó e vai fazer uma série de perguntas. Primeiro ele começa respondendo a Jó de um redemoinho. Lembre-se que Eliú falou que a tempestade vinha. Então lá vem a tempestade, e de longe você podia ver em Israel e ali no Oriente as tempestades se formando e que depressa elas estavam em cima da pessoa, em cima da cidade. Então, Eliú falou no 36 desse fenômeno de uma tempestade se avizinhando, uma tempestade chegando. E agora ele fala de Deus chegando, né? E Deus sendo Senhor e soberano sobre os fenômenos da tempestade, da chuva, dos problemas do inverno, do outono, do verão, que Deus nos aquece, que na hora do sol a roupa, ela, por causa do calor, ela incomoda, mas a mesma roupa que incomoda por causa do calor é a mesma roupa que abriga do frio. Então, para que vocês entendam, prestem bem atenção no que eu vou dizer. O livro de Jó quer dizer o seguinte, que as coisas não são tão simples como a gente imagina. Que elas são mais complicadas, mais profundas, e que só um ser soberano pode reger esse universo. Porque as coisas não é só dizer assim, você está doente, é pecado. Você está pobre, confesse que a coisa vai mudar. E, do outro lado, se você reconhecer seu pecado, então você vai voltar a ter fartura, vai voltar a ter família. Então, o autor do livro de Jó quer dizer, olha, pessoal, as respostas não são tão simples. Não dá para vocês viverem neste mundo
com essas teologias tão simples, simplistas. A coisa é mais complicada. Foi o que eu disse, pessoal? É que as coisas não são tão simples como a teologia pensa. A explicação é muito mais complicada. Só Deus seria Obrigado. capaz de entender. Jair, isso pega rápido. Parabéns, Jair. Então você já conseguiu compreender, Jair, a mensagem do livro de Jó. A mensagem do livro de Jó é essa, é dizer, pessoal, só Deus pode governar o universo. Só Deus tem poder e sabedoria para reger tudo ao mesmo tempo. Se vocês assistiram já, se não assistiram, eu sugiro que assistam O Todo-Poderoso. Um filme até do Jim Carrey, que agora é crente, onde ele vai puxar a lua para encantar a mulher dele, depois que ele tem poder como um deus. E aí ele não sabe que atraindo a lua para perto da Terra causa maremoto. Aí no outro dia sai na TV os desastres. As pessoas jogam pedindo para enricarem na loteria, ele diz sim para todo mundo, porque é muito pedido. E aí cada pessoa ganha $1. Aí ninguém, não ajudou a ninguém. Aí vem o Morgan Freeman, meu filho. Você pensa que é fácil? Você pensa que as coisas não são complicadas? Então o livro de Jó ele chega para nós e ele vai dizer, pessoal, a situação é bem mais complicada. Só um Deus tremendo, soberano, pode dirigir esse negócio com vocês dentro e fazer a coisa andar e cumprir os seus propósitos. Aí ele vai falar que agora Yahvé vai responder. Depois disso, ou seja, depois da conversa com Eliú, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Lembre-se, Deus vinha lá na tempestade. Jó perdeu tudo na tempestade. Veio a tempestade lá e acabou com as casas. E agora Deus vem na tempestade. É a teologia da restauração. Tempestade destrói, Deus usa a tempestade para reconstruir. E aí, Deus responde a Jó de um redemoinho. E Deus faz umas perguntas. Jó perguntou. Jó passou o livro todo perguntando: cadê o Senhor? Por que eu estou sofrendo? Por que o Senhor não responde? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? E Deus agora vai responder a Jó. Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Deus pega pesado com Jó. Deus diz, olha, quem é você, Jó? Você está querendo que eu me manifestasse, que eu respondesse. Mas o meu conselho, o meu plano, a minha maneira de governar o universo está sendo questionada por você. E eu não estou controlando bem tudo isso. E aí ele está dizendo, o universo não é só você. Tem os seus amigos, tem os fenômenos, tem os animais, tem as etapas do ano, tem o universo.
E ele diz, olha, quando vocês estavam aí nesses debates, vocês acabaram, de certa forma, obscurecendo a minha maneira de governar, a minha maneira de dirigir os eventos, as coisas. O negócio não ficou claro. O debate de vocês não clareou, não foi profundo, a ponto de explicar a questão do mal, a ponto de explicar a questão da dor. Então, um dizia que era pecado, o outro dizia, mas eu não tenho pecado. Mas a questão crucial não foi respondida, porque faltava sabedoria mais profunda, mais abrangente, que incluísse os fenômenos, os planetas, os animais, a humanidade como um todo, cada problema, cada pessoa do universo, cada dor, cada maneira de viver. E não dava para ser discutido com respostas tão simples. E a gente, às vezes, como crente, também comete esse erro, achando que a gente pode, com a resposta bem simples, resolver os problemas. Nós temos resposta para quase tudo. Então ele diz o seguinte: agora prepara-te como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. Deus está dizendo, você não me chamou para o debate, você não me chamou lá em juízo. Jó, você me chamou. Então agora, prepare-se. É como se Deus dissesse, passe para o outro lado da mesa. O Eliú já veio, mas você nem sequer, não dei tempo. Então agora já somos nós dois, como você queria, Jó. Eu vou te perguntar, já que você, Jó, ficou tão sábio, já que você tem resposta para tudo, você venceu seus amigos, então eu vou te perguntar e você vai me responder. Aí Deus passa a fazer as perguntas a Jó. Aí veja quantas perguntas Deus faz a Jó. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Conta-me se tem entendimento. Não tem resposta. Deus estava perguntando, olha, você é terra? Você sabe como começou a criação, a obra criadora? E Jó não... É como se Jó dissesse, essa aí eu pulo. Essa questão eu vou deixar sem responder. Ele diz, então, vamos para outra. Quem lhe fixou as medidas, se é que eu sabes? Você sabe quem mediu? Quem foi o arquiteto? Quem foi o engenheiro que fez todas as medições do planeta, do universo? Você conhece? Você sabe? Quem a mediu com o cordel, ou seja, quem usou uma fita métrica? Qual foi o tamanho dessa fita? Quantos quilômetros tem? E Jó começa a ficar assim, essa daí também. Ele diz, onde estão fundados os seus alicerces? Ou quem lhe assentou a pedra fundamental? Jó, me diga uma coisa. Onde é que está o alicerce que sustenta a terra?
Quem foi que colocou a pedra fundamental? Já estou te fazendo perguntas como de uma construção, de uma casa. E você era para saber, são coisas do seu dia a dia. Eu estou perguntando de casa da minha casa. Aí ele diz assim: quando as estrelas da manhã cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo. Aqui são os anjos. Ele está dizendo: olha, enquanto eu criava os anjos, Deus não precisou de ninguém para estar construindo com ele. Os testemunhos de Jeová dizem que Jesus foi o primeiro criado e ele ajudou Deus a criar todas as coisas. Enquanto Deus está criando, os anjos estão celebrando, festejando a criação. Eles não estão ali como Deus é o pedreiro e eles os ajudantes. Não. Aí ele diz assim: você sabe disso, João? Você estava lá no meio dos anjos e Jó fica assim, como aquele aluno que não estudou, olha a prova e nenhuma questão ele sabe responder. Ele diz: ou quem encerrou as portas, com portas o mar, quando este rompeu e saiu do ventre? Ele fala do mar como se o mar tivesse nascido. Como se o mar tivesse sido gerado. E naquela época, o Yam era considerado um deus. Ele diz assim: quando eu vesti com nuvens e o envolvi com escuridão, e lhe tracei limite, pondo-lhe portas e trancas, e lhe disse: até aqui virás e não avançarás, e aqui quebrará o orgulho das tuas ondas. Deus está dizendo: olha, você sabe que no mar tem tempestade terrível. Eu cobri o mar. Ele está dizendo: quando o mar foi gerado, gestado, planejado, criado, e que lá no mar eu fiz as tempestades, a chuva ser mais forte, as nuvens serem mais negras. Ele diz assim: e quando eu coloquei portas e trancas, ou seja, quando eu estabeleci limites para o mar, e lhe disse: até aqui virás, mas não avançarás. Deus está dizendo: olha, João, você sabe quem fez isso? Quem estabeleceu um limite para o mar? Quem disse: você vai até aqui, daqui para lá? Você não vai, você não vai. Aí ele diz assim: desde o início de tua existência, desde deste ordem à madrugada, ou mostraste a aurora ao seu lugar? Deus está dizendo: desde que você existe, você já deu a ordem. Existem duas interpretações. A outra é que, desde que eles existem, Deus já deu ordem para que cada um apareça na sua hora. Aí ele diz assim: para que agarrasse das extremidades da terra e sacudisse dela os ímpios. Veja que são perguntas. Desde o início da tua existência, deste ordem à madrugada, ou mostraste a aurora ao seu lugar? Você fez isso? Para que agarrasse nas extremidades da terra e sacudisse dela o ímpio, que esses fenômenos poderosos sacudissem o ímpio. A terra se transforma como barro sobre o selo. Então, naquela época, se pegava um barro, botava um selo e deixava secar. Ali tinha a autoridade de alguém. Todo mundo andava com um selo, era uma espécie de cartão de crédito.
Mas esse selo, ele era impresso, era preparada uma tabuinha de argila, de barro, e a pessoa imprimia ali, colocava o anel e deixava secar. Quem tivesse aquela tabuinha tinha dinheiro, tinha a autoridade da pessoa. Aí ele diz assim, a terra se transforma e todas as coisas se assinalam com as cores de uma roupa. A luz dos ímpios é retirada e o braço altivo se quebranta. Caso tu entrastes até os mananciais do mar, ou passeastes pelo recesso do abismo. Aí aqui alguns que defendem que é Moisés estão falando, você passou lá no Mar Vermelho, você pisou no fundo do mar. E aqui Deus está perguntando, Jó, você já foi lá, já esquadrinhou o mais profundo do mar, você já pisou lá? Ou te foram descobertas as portas da morte, que é o Sheol? Você foi lá? O Jonas, pelo menos, foi lá perto. Mas não pisou lá. Ele está dizendo, você foi lá. Ou, veja que sempre tem a conjunção alternativa, ou Deus está dizendo, olha, já que você não sabe essa, eu vou fazer uma outra. Uma outra. Hoje eu vou te dar aí várias opções para ver se você consegue me responder coisas da criação. Não estou te perguntando, João, coisas espirituais, estou te perguntando coisas da tua existência, do teu mundo, de onde você mora. Aí ele diz assim, compreendestes a largura da terra? Claro que não. Conta-me se sabes tudo isso. Então Deus disse assim, olha, agora eu vou parar e vou dar um tempo para você responder. Pronto, você queria que eu viesse, perguntasse, trouxesse resposta, mas eu estou trazendo perguntas. E por que Deus está trazendo perguntas? Para mostrar a Jó e a nós que as coisas não são tão fáceis. Que as respostas não são tão simplistas como nós imaginamos. Aí ele diz assim, tem tempo. O tempo passou, mas você não... Você está calado, João. Você está aí com os olhos esbugalhados, assim. Jó está pensando, como eu sou ignorante até agora, nenhuma pergunta eu acertei. Jó vai ficar humilhado. Jó vai descobrir que esse o intento de Deus é que ele foi arrogante. Que ele achou que sabia tudo. E agora, e que por ele saber tudo, ele podia chegar para Deus e dizer o que Deus, como Deus diz. Aí ele diz assim, onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde fica o seu lugar? Para que possa levá-las ao seu limite e para que conheça o caminho de sua casa. Deus está dizendo, você sabe onde está o interruptor que acende o sol? Que o apaga? Como é que isso acontece? Quem faz? Quem toma conta disso? Quem gerencia tudo isso, João? E aí ele diz assim, por certo, tu sabes, pois eras nascido, e os teus dias são numerosos. Agora aqui há uma ironia.
Eu disse, você sabe. Você é muito antigo. Você deve ser eterno. Para saber de tudo isso, você deve ter por certo, você sabe. Então, isso aqui é ironia. É quando você diz uma coisa querendo dizer outra. Querendo dizer, você não sabe, você nasceu ontem. Só o eterno sabe todas as coisas. Aí ele diz, por acaso entraste nos tesouros da neve e viste os tesouros do granizo? Que eu tenho reservado para o tempo da angústia, para o dia da batalha e da guerra. Quantas vezes as pessoas não perderam batalhas por causa de uma nevasca? É só você olhar aí, eu vou aproveitar bem o tempo. É só você olhar Napoleão, que quis invadir a Rússia, e diz-nos a história que Napoleão mandou uma mensagem que ia invadir a Rússia. E naquela época os russos eram tementes a Deus, tanto que tem a cidade de São Petersburgo. E os russos mandaram dizer, o diplomata disse, o homem planeja, mas Deus maneja. E ele disse, Napoleão disse, eu planejo e eu executo. E aí quando ele foi para a Rússia, né, o exército dele morreu na neve. Deus mandou apenas um pouquinho de neve, e aí o exército poderoso de Napoleão virou sorvete. Aí Deus disse assim, onde está o caminho para o lugar em que a luz se divide e o vento oriental se espalha sobre a terra? Onde é que está isso? Você sabe? Você sabe quando o vento se divide, principalmente o siroco, que era o vento oriental, que queimava tudo. Aí diz assim, quem abriu canais para o aguaceiro e um caminho para o relâmpago do trovão? Ele está dizendo, olha, quem é que dirige isso? Você pegar só os aviões, você vai ver que tem um monte de torre e a turma está lá, sem dormir, um monte de gente para controlar o tráfego aéreo, para que o avião não bata no outro. E mesmo assim, e Deus está dizendo, olha, e o tráfego dos relâmpagos, dos raios? Aí ele diz assim, para fazer a chuva cair sobre uma terra onde não há ninguém, e sobre o deserto em que não há gente. Ele está dizendo, eu faço cair coisas, eu coordeno de tal maneira que até mesmo no lugar que aparentemente não precisa, tem. E aí ele diz assim, para fartar a terra deserta e assolada e fazer crescer relva nova. É o que a gente chama, na teologia, de manutenção. Deus mantém a terra só continua existindo por causa dessa renovação, quando tudo vai virando areia, quando tudo vai, as árvores vão secando, vai tudo sendo desertificado, Deus vem e com a chuva deixa tudo verde. Aí diz, por acaso a chuva tem que cair? Quem gerou as gotas de orvalho? Do ventre de quem saiu o gelo? Quem gerou a geada do céu? O judeu acreditava que tudo tinha um pai, tudo tinha uma mãe. As águas se endurecem como pedra. Era o que a gente chama de granizo. E a superfície do abismo se congela. Pode desatar as cadeias da Pleiades, ou soltar os laços do Orion, ou fazer sair as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhotes? Deus agora parte para o céu. Deus disse, Jó, eu falei aí de baixo. Mas agora vamos falar das constelações.
Você pode amarrar essas constelações. Naquela época, como hoje, né? As pessoas olhavam para o céu e viam desenhos formados pelas estrelas. E estes desenhos, essas constelações, elas tinham um nome. E Deus diz, agora você vai olhar para o céu. Você já não me respondeu nenhum aqui na Terra. Então, vamos ver se você tem o melhor conhecimento da noite. Você deve ter muita experiência em ficar olhando para o céu à noite, então eu vou... Deus é um grande professor. Já que você não foi muito bem, meu filho, durante o dia, em matemática, eu vou botar agora história, meteorologia, para você fazer. Aí ele diz assim, você pode atar com cadeias as plegias? Ou soltar os laços do Órion? Claro que não. Ele diz assim, ou fazer sair as constelações a seu tempo. Você pode fazer elas aparecerem no céu na hora que você quer. E guiar a ursa, que era outra constelação, aqui não é uma ursa animal, é uma constelação do céu. Com seus filhotes, que dava a ideia de uma ursa, quando você olhava para o céu, dava a ideia de um animal com os filhotes juntos. Né? Aí, assim, tu conheces a leis do céu ou pode estabelecer o seu domínio sobre a terra? Deus está dizendo, olha, faz uma pergunta agora abrangente. Você conhece como é que funcionam essas coisas, essas constelações? Como é que dá certo na Terra? Aí o homem vai começando a perceber a paz. É preciso muita inteligência para cuidar de tudo isso. E o homem começa a se sentir menos que um grão de areia, menos que uma gota d'água. Diz, espera aí. Deus cuida de muita coisa ao mesmo tempo. Então Deus nem entra na questão de Jó. Ele nem vai responder sobre a doença de Jó, por que Jó ficou doente. Deus vai dizer, meu filho, a questão é maior. O meu governo, a minha atuação é perfeita, mas em áreas complexas, em áreas múltiplas, em áreas incontáveis, e ao mesmo tempo eu tenho que dar conta de tudo. Isso eu estou conduzindo a nave de tudo. E eu estou resolvendo tudo. E não só o seu problema. Você não é o umbigo do universo. Você não é o centro do universo, como nós não somos. E a gente pensa que Deus tem que parar tudo que ele está fazendo para cuidar das nossas coisas. Aí a gente olha e vê como a gente está subestimando a Deus. Não que ele não possa tentar, que não possa fazer ao mesmo tempo, cuidar do universo. Aí ele diz assim, pode levantar a tua voz até as nuvens, para que as muitas águas te cubram? Você pode chamar a chuva e ela vir? Ordenarás aos raios que saiam? Eles te dirão, estamos aqui? Será que eles responderão? Será que se você clamar por chuva, se você ordenar, será que eles vão te obedecer? Quem dispôs sabedoria nas densas nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? E até aqui, Jó não. Deus vai fazer 66 perguntas. Quem tem sabedoria para contar as nuvens?
Quem esvaziará os cântaros do céu? Quando o pó se funde em massa e os torrões se apegam uns aos outros, ele está dizendo, quem é? Podes caçar alguma presa para a leoa ou satisfazer a fome dos leões novos, quando se agacham nas tocas e ficam à espreita nas covas? Quem prepara para o corvo o alimento? Quando seus filhotes clamam a Deus e andam vagando por não ter o que comer. Deus diz, agora eu vou ficar aqui. Tem ainda uma segunda série de perguntas para você. Mas vê se você consegue me responder uma dessas aí que eu te fiz. Não fiz nada que você não conheça. Não tem nenhuma matéria que você não tenha visto. Só que, pelo que você já viu pelas perguntas, você vê o trovão, mas não o conhece. Você vê a neve, mas é completamente ignorante em relação à neve. Você vê as estrelas do céu, mas não sabe como governá-las. E aí, Jó já está mudo, Jó já está calado. Jó não sabe mais o que responder a Deus. Você não vai ver uma resposta. Uma resposta. Deus vai dizer, meu filho, as coisas são bem maiores, bem mais complicadas. Quando você falou lá e dizia respeito só a você, você estava coberto de razão. Por isso é que Deus vai dizer lá, Jó falou de mim o que era justo. Mas Deus diz, Jó, quando você vê, que nós estamos terminando a aula, quando você vê, Jó, você vê o seu problema, você vê a sua dor, você vê o seu país. Mas eu, Jó, eu vejo todo o universo ao mesmo tempo. E tudo está debaixo do meu controle. E controlar tudo isso, Jó, como se fosse uma nave espacial, apertar cada botão na hora certa. E controlar todo o universo, Jó, requer uma sabedoria. E só eu tenho. E você não partilha. Em outras palavras, o homem não pode governar. Porque ele não tem conhecimento, então seria um desastre. Mas o conhecimento de Deus é tão grande, a sabedoria é tão infinita, que ele consegue controlar tudo, governar tudo, dirigir tudo. E o barco continua andando, apesar da tripulação. Apesar da tripulação. Alguma pergunta? Deus Não, pastor, Deus maravilhosa aula. abençoe. Fiquem com Deus. Oi? Pastor, senhor, o senhor Diga, citou, Evaldo. é o Evaldo. O senhor citou aí o filme do Todo-Poderoso, né? Uhum. Aí a gente vê que nessa condição aí, ele tinha poder, mas não tinha sabedoria para conduzir, Isso. né? Uhum. Isso. Sabedoria só quem tem é Deus, para governar tudo da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Tá bom. Deus abençoe.
Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.